Vamos lá, Efésios capítulo de número 1, os versículos do 15 ao 23, corresponde ao restante, todo o restante do capítulo 1. Paulo está orando pelos crentes de Éfeso e declarando as suas ações de graças, o quanto ele é grato à situação daquela igreja, as notícias que ele tem recebido acerca da vida diária daqueles irmãos, do crescimento daquela igreja, do crescimento de qualidade daqueles irmãos e, evidentemente, da quantidade de membros também daquela igreja. A igreja está crescendo em duas linhas, ela está crescendo em qualidade e está crescendo em quantidade. Isso é maravilhoso, é o que nós esperamos. Todo mundo sonha em ver uma igreja cheia, lotada, que aqui não coubesse gente, nós tivéssemos que derrubar essas paredes para colocar mais gente, mas esse crescimento, essa explosão em quantidade, se não for associada a uma boa qualidade dos crentes que aqui se reúnem, será mais ou menos como o crescimento de uma célula cancerígena. Vai crescer? Vai, mas para o bem não, vai crescer para o mal. Se crescimento numérico, se crescimento apenas em quantidade fosse sinal de bênção, o islamismo seria uma bênção. Nada cresceu tanto quanto eles do século VII para cá. Se crescimento numérico fosse sinal de bênção, budismo, confucionismo seria uma maravilha. Os países do Extremo Oriente, China, Japão, Índia, com seu hinduísmo, seria tudo uma maravilha, que em matéria de quantidade aquilo é um absurdo. E se crescimento, se quantidade fosse sinal de bênção, nada seria mais abençoado do que a falta de fé, porque a maioria esmagadora do povo no mundo não tem fé alguma, e o número dessas pessoas sem fé aumenta assustadoramente. Então, glorificamos a Deus porque crescemos em número, sim, mas esse crescimento é saudável, porque o crescimento em qualidade também tem que ser visto, e glória a Deus, tem sido visto no meio de nós. Amém? Vamos à leitura? Capítulo 1, versículo 15 em diante. Por isso também eu, Paulo está falando, tá? Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. No versículo de número 15, ele já começa referindo-se a um por isso, porque vocês se lembram da introdução que nós fizemos na semana passada, e que já apresentava os propósitos dessa carta. Os propósitos nessa carta são pelo menos 5, bastante específicos, mas a gente destaca 2. Um deles vai dizer respeito à aula que Paulo está dando para aquela igreja, para aqueles irmãos, acerca da obra que Jesus Cristo veio fazer, chamada de reconciliação. Que Jesus Cristo
estava reconciliando com ele o homem. E outra atitude significativa era que Jesus estava unindo-nos a ele e nós, uns aos outros como irmãos, constituindo então a igreja como sendo o seu povo, o povo amado, o povo pelo qual Jesus deu a vida lá na cruz do Calvário, esse povo agora chamado igreja. Desse povo agora fazia parte judeus, faziam parte gentios, faziam parte pessoas de todas as nacionalidades, de todas as nações da terra, e nesse momento em que ele está escrevendo aqui 2000 anos atrás, até de nações que viriam a existir, porque não haviam nem sido descobertas. Um exemplo, a nossa nação aqui vai ser descoberta 1500 anos depois disso aqui. Então, entendam, amados, que não é pouca coisa. Por isso também eu tenho ouvido a respeito de vocês, da fé de vocês, da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Há uma gratidão, há um motivo de enorme alegria da parte de Paulo, que ouve dizer acerca da fé que aqueles irmãos têm em Deus. Ele identifica naqueles irmãos as características de pessoas que são alvo desse grande milagre, que é o receber da parte de Deus o dom da fé, para que então possam crer no Senhor. A tradição nos ensinou, via más interpretações também, que a fé é algo que nós produzimos. A pessoa deposita uma fé num determinado santo e ela acha bonito dizer: pastor, eu tenho fé demais. Quem realmente tem alguma fé, bate no peito e glorifica a Deus por aquele tantinho de fé que tem. Ninguém pode se arrogar no sentido de abrir a boca e dizer: eu tenho muita fé. Tem não, irmão. Não tem não. Talvez ninguém no mundo tenha recebido tanta fé quanto aqueles discípulos de Jesus, aqueles primeiros. E em dada ocasião nos evangelhos, eles se dirigem ao Senhor Jesus fazendo exatamente esse pedido: Senhor, aumenta-nos a fé. Como quem diga: Senhor, nós já temos recebido alguma fé da parte do Senhor, mas parece que ela está meio pouca, dá mais um pouquinho. Aumenta um pouco dessa nossa fé. A Bíblia chama Deus de o autor e consumador da nossa o quê? De que nós estamos falando aqui? Futebol? De fé. Ele é o autor e consumador da fé. Fé para que creiamos nele, inclusive para a vida eterna, é um dom que ele nos dá. Se ele não nos conceder, nós não vamos ter fé coisa nenhuma. E tanto nós não temos, quanto os discípulos pedem para aumentar aquele tiquinho que eles têm. E o Senhor, por repetidas vezes, ainda vai dizer que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda... Quem aqui já viu uma semente de mostarda? O Washington deve ter plantado alguma hortaliça. Eu sei por que aqui não tem. Vocês não gostam nem de couve, né? Que dirá de mostarda, né? Ela amarga. Lá no sul a gente usa muito. Mas deixa eu dizer para você. A semente da mostarda, ela parece uma pontinha de cabelo quebrada. Se assemelha muito a um cabelo, uma pontinha de cabelo. É tão miudinha, a coisa tão minúscula que tem um cabelinho na ponta que talvez até para a gente identificar que ela vai passando por ali. É minúscula. E em matéria de hortaliça, ela é a maior que existe. Depois que o pé dela cresce, fica maior que a alface, fica maior que a couve, fica maior que tudo. Fica um pezão enorme. Presta para nada depois de velha, mas que cresce, cresce. O Senhor Jesus faz a comparação exatamente com a menor das sementes que nós temos conhecimento, para tratar desse assunto fé. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda,
Você vai dizer a esse monte, arranca-te daqui, pula no mar, sai daqui, passa para acolá, e isso vai acontecer. Vamos falar sério? Quantos de vocês já ouviu dizer que alguém fez isso por aí? Tirou uma serra daqui, botou acolá. Nós que rodamos nas rodovias aí, já vimos muita serra tirada do lugar, mas tratou, comeu, foi hora ali. Antônio, queimou um óleo desdanado, né, para rasgar aquilo. Tirando cascalho, carregando em caçamba, jogando no outro canto. Porque nunca apareceu um homem que dissesse para um monte, sai daqui e pula para ali. Por quê? Porque nunca teve ninguém com fé desse tamanho. Então, quando você ouvir alguém dizer, eu tenho fé demais, tem nada, bestado. Sabe de nada, inocente. Paulo está glorificando a Deus, porque está reparando naqueles irmãos, a fé que eles têm em Deus. E está reparando, inclusive, que essa fé tem aumentado. Amém, amados? Aqueles irmãos têm experimentado, com toda certeza, situações de maior dificuldade na vida e têm se sobressaído bem nelas. A quantidade de crentes naquela igreja também tem aumentado, o que dá a ele a certeza de que tem mais fé naquela igreja hoje do que existia dias atrás. Por isso tem aumentado a fé naquela igreja, ou a quantidade de homens com fé. E uma marca disso, também está aí no versículo número 15, é o fato de que o amor dos irmãos, de uns para com os outros, também tem aumentado. Tanto aqueles irmãos que já estão ali, cada dia estão amando mais uns aos outros, quanto certamente tem chegado mais irmãos para aquela igreja. E você que hoje tem 100 irmãos para amar, daqui um ano tem 150, daqui 2 anos tem 250 e assim vai. Ou seja, o amor entre os irmãos, de um jeito ou de outro, também tem aumentado. Tanto tem mais irmãos para amar, quanto o nosso amor de uns para com os outros tem sido cada vez mais evidenciado. Os irmãos passam a se perdoar com maior facilidade. Os irmãos passam a se ajudar mutuamente com maior frequência e com maior naturalidade. E isso é marca do agir de Deus na vida de uma igreja. Amém, amados? No verso 16, não cesso de dar graças a Deus por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Paulo orava muito. Os apóstolos oravam com uma frequência tremenda. Temos muito a aprender com eles nesse sentido. E Paulo está dizendo que não cessa, que não para de dar graças a Deus, mencionando aqueles irmãos em suas orações. Glória a Deus, amados. Queridos, vocês não fazem ideia do quanto é grato ao coração de alguém que ama o Evangelho ver esse Evangelho produzindo fruto em corações penitentes, ver o efeito desse amor causando revoluções nas vidas das pessoas que têm ouvido essa palavra e andado conforme ela. Nada é tão gratificante, meus amados, do que ver um pecador chegando arrependido e contando com alegria no coração o seu testemunho quanto ao abandono da prática de um pecado horrendo, do qual há dias atrás ele imaginava jamais se ver livre. É muito gratificante, amados. Parece que Deus reserva esses momentos para nos recarregar as baterias quando nós estamos pensando que vamos desistir, largar tudo em virtude do cansaço, das traições, dos abandonos, das difamações. E aí Deus vai e nos encoraja, nos anima com a notícia maravilhosa como essa que vez ou outra nos chega para nos alegrar.
Imagina a alegria de Paulo quando ouve dizer: olha, aquela igreja lá da cidade de Éfeso cresceu muito. É mesmo? É. Aqueles irmãos amam uns aos outros. Você precisa ver, Paulo, que maravilha. Quando Paulo está escrevendo para essa igreja, tem muitos anos que ele passou por lá. E muito provavelmente ele está escrevendo essa carta de Roma, lá da prisão. Ele se encontra preso. Ah, pensou? Quem está preso sem ter cometido crime algum? Preso injustamente. Mas consola o seu coração com a certeza de que está preso por causa do nome de Jesus. Está preso por causa do Evangelho. E ouve dizer: olha, se alegra aí, porque embora você esteja aqui preso, a semente que você semeou lá atrás está frutificando, que é uma beleza. Nós aqui somos fruto das sementes semeadas por esses apóstolos já mortos há 2000 anos. Cada um de nós aqui certamente herda uma gotinha do sangue semeado desses homens que morreram por causa do Evangelho. E com certeza mortos na carne, mas vivificados em Cristo. Certamente vão se alegrar muito o dia que nos vir a todos reunidos na glória e puderem contemplar, então, todos esses são aqueles que o Senhor Jesus salvou da condenação ao inferno por causa da palavra que nós semeamos ao custo da nossa própria vida. Sim, são esses aí. Imagina a alegria deles. Imagine a alegria nossa quando então contemplarmos também com esses olhos a verdade acerca da condenação de alguns e o contemplar a salvação eterna com a qual o Senhor vai nos presentear, nos contemplando definitivamente naquele dia, porque salvos hoje já somos, mas ainda não podemos ver exatamente como a vida eterna será. Tudo isso é motivo de gratidão do Paulo por aqueles irmãos, com toda certeza. Verso 17. Peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ora, amados, Paulo está escrevendo para crentes, para um grupo de irmãos em Cristo, de pessoas que já experimentaram a mudança de vida em virtude da conversão. Mas ele está dizendo que está pedindo a Deus. Identifica o Senhor. Peço a Deus, ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Lembra com essa expressão a afirmação da verdadeira humanidade de Jesus Cristo. Toda a expressão de Deus que nós podemos conhecer, amados, na pessoa de Jesus. A maior revelação de Deus que nós já tivemos foi a presença de Jesus no meio de nós. Imagina a tristeza de Deus quando vê os homens prestando culto, reverência, honra, glória, adoração, veneração a qualquer outra criatura que não seja ao Senhor. Mas Paulo está lembrando desse detalhe. Jesus, toda a expressão de Deus que nos é possível conhecer. Peço que conceda. Eu peço que ele lhes dê. Esse é o alvo da oração de Paulo em favor daquela igreja. Todo esse texto que nós estamos lendo hoje, o centro está aqui nesse versículo. Peço que Deus lhes conceda. O quê? Espírito de sabedoria. Vamos lá. O que é isso? Não da sabedoria do mundo, não do conhecimento das coisas terrenas. Acerca das coisas desse mundo, todos os homens desenvolvem, uns mais, outros menos, táticas, estratégias, engenharias para construir, fazer, criar, plantar, colher, voar, nadar, atravessar os mares, mil e tantas coisas. Não é dessa sabedoria que ele está falando. Imagine nos dias de hoje que o homem já voa pelo espaço afora, pretende até chegar em outros planetas. Paulo nem cogitava isso.
Nós estamos vivendo essa era, mas não é nem desse tipo de sabedoria que ele está falando. Ele está falando de outra sabedoria. Sabedoria no Espírito. Decorem essa expressão que nós vamos lembrar dela já já de novo. E mais, e de revelação no pleno conhecimento dele. Dele quem? De Deus. Ora, amados, esse pleno conhecimento acerca de Deus é vedado a quem não tenha o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Cegou, lhes tapou os olhos, para que não vejam a resplandecente luz da vida. Os homens estão cegos, a humanidade não vê. A humanidade vive em trevas. Essa revelação a qual ele faz, a qual ele se refere, diz respeito ao resplandecer da luz no meio das trevas. Opa, agora lembrei, vou usar meu amigo Eximar, meu irmão. Eximar, como é que eram os quartinhos de revelar fotografia antigamente? Como é que era aquele quartinho? Escuro. Por que tinha que ser escuro? Senão queimava o filme, né? Essa meninada, esses jovens aí de 20 anos para baixo, nem sonham que seja isso. Eu ainda fui buscar muita foto do Júnior lá no Fujioka. Fotografia era coisa rara. Hoje tem foto para todo lado. Naquele tempo era uma coisa difícil. Primeiro tinha que ter uma câmera. Parecia muito com essa do João Paulo aí, só que era inferior. Usava uma pilha, não tinha nem pilha, não tinha flash, só fotografava de dia. Tinha que botar o filme dentro. Então você tinha que ter a câmera, você tinha que comprar o filme, saber botar o filme nela, senão você já queimava o filme na hora de pôr. Tirar as fotos, você tinha que caprichar ali com a luz do sol ajudando, porque senão não prestava também. Saber tirar o filme depois, levar para o laboratório para revelar, para que então você soubesse, você visse ali então o que saiu naquela fotografia. E a todo esse processo se chamava revelação. Era o processo de revelar aquilo que ainda estava escuro. Você olhava e não via nada. É essa mesma ideia que esse termo está trazendo para nós. De revelar. De desvendar, desvelar, tirar o véu, abrir a cortina. Essa revelação vem do alto. Revelação da parte de Deus. Que então coloca diante dos nossos olhos algo que então nós não podíamos ver. Nós não víamos. Era por isso que a gente vivia atolado no pecado, mas não percebia que estava pecando. Era por isso que a gente premeditava, articulava o pecado antes mesmo de cometê-lo, porque a gente nem sabia que aquilo era pecado. Éramos anestesiados, dopados, inconscientes, bêbados, independente de beber ou não. Não tínhamos noção de maldade nesse sentido, embora sejamos completamente maus, perversos, cruéis, imorais, mentirosos, violentos. De repente a luz, saiu daquele quartinho escuro da revelação, Eximar. O Senhor revela, a luz brilha, a luz acende. E a gente então passa a ver. Só então a gente passa a ver, a identificar, a conhecer. Paulo está rogando a Deus, está clamando a Deus, ele está pedindo a Deus para que Deus nos conceda espírito de sabedoria, não uma sabedoria comum, mas uma sabedoria de Deus. E um espírito de revelação do pleno conhecimento dele. Não conhecer mais ou menos, não conhecer superficialmente. Se Paulo está escrevendo para a igreja, ele está falando com pessoas já convertidas, está falando com pessoas que já têm algum conhecimento de Deus. Mas ele ora.
para que mais de Deus lhes seja revelado, para que eles cresçam no conhecimento do Senhor, que conheçam mais, que conheçam melhor. E é precisamente isso, amados, que nós estamos fazendo aqui hoje, agora. Conhecendo mais um pouco do Senhor, recebendo mais revelação da parte dele, revelação por meio da Escritura Sagrada, não por meio de eu aqui pulando, girando, falando numa língua que ninguém entende, fazendo uma zoada qualquer e dizendo, eis que te digo, meus servos, inventando alguma coisa, mentindo e dizendo para vocês que Deus está me revelando alguma coisa para contar. Não cremos nisso, amados. A revelação de Deus para nós, em primeiríssimo lugar, está na pessoa do Senhor Jesus. Nada supera o próprio Senhor Jesus para nós em revelação. O que ele veio fazer, o que ele foi, o que ele realizou, o que ele é, para nós é a maior de todas as revelações. Depois dele, a Escritura Sagrada. O que a Escritura Sagrada não nos revelar, ninguém vai revelar não, amados. Se tivesse alguém recebendo algum recado de Deus para transmitir para alguém, sapateando, girando, fazendo barulho, poderíamos jogar nossas Bíblias fora. Íamos viver dessa revelação aí para o resto da vida. A Escritura Sagrada para nós é revelação. Nós paramos tudo que estamos fazendo e nos reunimos periodicamente, pelo menos uma vez na semana estamos aqui, no dia do Senhor, esse domingo, para mais uma vez estudarmos mais um pouco de palavra do Senhor. Nós viemos aqui para prestar culto a Deus, amados. O cultuado aqui é Deus. Quem está recebendo, no final das contas, é Deus. Porque tudo é dele, por ele, por meio dele, para ele. Todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Tudo é dele e para ele. O culto é para ele. Estamos aqui por causa dele. Não viemos aqui buscar nada. Viemos aqui entregar. Viemos trazer. Mais uma vez, confessar diante de Deus e dos homens. Aqui estou, Senhor. A minha oferta para o Senhor sou eu mesmo, a minha vida. Nos versículos 14 e 15 ele diz, ora, o homem natural não entende ou não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ou seja, o homem que não recebeu o Espírito Santo de Deus, ele nem aceita e nem compreende as coisas de Deus. Ele não aceita, porque as coisas de Deus para ele são loucura. E ele não entende, porque as coisas de Deus são discerníveis espiritualmente. Não há inteligência humana que auxilia a quem quer que seja para essa compreensão. Se fosse assim, todos os doutores do mundo seriam servos de Deus. E, lamentavelmente, a maioria deles não são. Mas, o versículo 15, 1 Coríntios 2,15, porém o homem espiritual, ele conhece, julga, discerne todas as coisas, mas ele mesmo por ninguém é compreendido. É por isso, amados, que boa parte das atitudes que nós tomamos, das coisas que nós fazemos, são abominadas pelas pessoas que não servem a Deus. E nos chamam de fanáticos, lunáticos, loucos, abestados, ignorantes. Por quê? Porque a fé para eles é loucura. O que cremos, o que vivemos, o que fazemos, para eles é inaceitável. E convivemos harmonicamente, pacificamente, até porque, se não estivermos no meio dos não cristãos, como eles vão se tornar cristãos? Versos 18 e 19. Paulo continua orando, peço que ele ilumine os olhos do vosso coração. Primeira coisa que alguém poderia dizer, ou pelo menos perguntar assim em tom de curiosidade, né? Uai, pastor, e coração tem olho?
É para ter, né? Não é essa a oração do Paulo? Peço que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Com o coração se crê. Com a boca se confessa acerca da salvação, mas com o coração se crê. Nós estamos falando de algo sobrenatural, nós não estamos falando de coisa natural, não estamos falando de coisa simples desse mundo. Nós não estamos falando de ciências desse planeta aqui. Iluminar os olhos do coração é para que haja compreensão com o coração. O culto é racional. Nós somos chamados a viver uma vida racional em Cristo, usando a razão, usando a mente, usando a cabeça, mas essa referência a coração diz respeito ao enxergar onde esses olhos de carne não podem ver. A compreender aquilo que o cérebro aqui não pode compreender. Vai mais além, amados irmãos. Enxergar onde esses olhos não veem é enxergar com olhos da fé. Crer além da razão é crer no milagre, crer no sobrenatural. Paulo está clamando para que os olhos do coração sejam abertos a fim de que nossa alma seja contemplada com uma visão que o corpo não pode ver. A mensagem do Evangelho é uma coisa louca. Um homem que nasceu de uma virgem. Naquele tempo nem existia inseminação artificial, nem bebê de proveta, nem nada parecido. E de repente Maria Virgem se viu grávida. Que conversa é essa? Mas nós cremos. Por quê? Porque vocês são burros? Não, porque nós temos fé. E nasceu, e cresceu, e viveu. E fez uma porção de milagres na frente de diversas testemunhas. Mas você estava lá. Isso pode ser mentira. Foi um homem que escreveu. Como é que você acredita? Pela fé. O Deus que se manifestou àquelas pessoas naqueles dias tem se manifestado a mim hoje. Eu tenho experimentado tudo isso no coração. É pela fé. Se dependesse desses olhos, desses ouvidos, dessas mãos apalparem, nós estaríamos todos perdidos. E ele morreu. E ressuscitou. Foi. E você acredita numa loucura dessa? Sim. Mas como? Pela fé. Mas a ciência não comprova isso. Eu quero que a ciência se exploda. Estou nem aí para ela. Não depende de ciência. Iluminados os olhos do coração, é possível se crer com a alma. É por isso que nos relacionamos espiritualmente com esse Deus maravilhoso. E isso se manifesta no nosso corpo físico. Agora sim, nesse corpinho lindo de carne e osso que vocês estão vendo aqui. E abandona a prática da maldade e começa a praticar o bem. E leva uma vida de serviço aos irmãos e à igreja, coisa que outrora era impensada. Conseguem compreender isso, amados irmãos? Amém? É por meio das obras agora praticadas que o mundo identificará que, rapaz, aquele maluco ali parece que é crente. Exatamente. Outros odiarão. Lá vem o diabo daquele crente. Não, mas não é diabo não, é um crente sem diabo. Funciona assim. Pastor, é difícil de entender. Sim. E eu diria mais para você. Não é só difícil não, meu irmão. É impossível de entender. Não fosse com os olhos do coração, não fosse com a alma, não fosse pela fé, não entenderíamos era nunca. Se o Senhor não tivesse concedido a nós, se o Senhor mesmo não tivesse revelado-se a nós, não compreenderíamos nunca, não creríamos nunca. Somos fruto da graça, somos alvo do milagre em tudo, desde o começo até o fim, desde as mínimas coisas até as grandes.
Tudo é milagre, tudo vem dele, tudo parte dele. Amém? E para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória, ou a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ora, qual é a esperança da vocação de cada um de nós? A vocação dos santos, a santa vocação dos santos, a vocação pessoal de cada um de nós, para prestar um serviço excelente à Igreja de Deus, seja aqui dentro dessas quatro paredes, lá na rua, na tua casa, no teu local de trabalho, seja onde for, fazendo o devido uso do dom que Ele tem te dado para anunciar a Ele mesmo ao mundo inteiro. Ainda, qual é a riqueza da glória nos santos? Um valor humanamente e naturalmente desconhecido, impossível de calcular. É herança do próprio Deus, nós, seus filhos, regenerados para Ele, nos quais Ele encontra prazer e satisfação, tanto agora numa igreja santa, curada, fazendo aquilo que Ele determina, quanto na eternidade, na segurança eterna da qual jamais sairemos. E ainda, com a suprema grandeza do seu poder sobre nós, nós quem? Os que cremos. Esse poder dele, dado generosamente, gratuitamente a nós, opera em nós, para o Evangelho, em favor do Evangelho, com o Evangelho, na Igreja do Senhor Jesus. Não opera em qualquer pessoa, não opera em qualquer um. Embora Deus faça o devido uso de quem Ele bem quer, para cumprir o propósito que Ele bem quer, no lugar em que Ele quer e na época em que Ele bem quer, porque Ele é soberano para isso. Ele tem usado reis, Ele usou o faraó, Ele usa quem Ele quer, os seus propósitos ninguém frustra, tudo quanto Ele determinou, assim acontecerá. Alguns, inclusive, que se dizem crentes, abominam essa ideia, porque nunca conheceram e não conseguem admitir que Deus seja soberano, e eles mesmos, em seus corações endurecidos pela maldade, continuam se vendo mais poderosos do que Deus. Abrem a boca para dizer que Deus é soberano, mas não conseguem assumir uma vida, uma relação com o Deus soberano que de boca eles dizem crer, mas com suas atitudes não creem. Um contraste apresentado contra a crença dos efésios na força ou nas forças sobrenaturais com base na magia e no ocultismo. Deixa eu explicar para vocês, amados. Na cidade de Éfeso havia uma das 7 maravilhas do mundo da época, o templo da Diana dos Efésios. A cidade de Éfeso foi, nesse período, provavelmente, a terceira mais importante cidade para o cristianismo. Jerusalém, em primeiro lugar, porque lá o Senhor morreu e ressuscitou. Dali partiram os irmãos para o resto do mundo. A cidade de Antioquia, na Síria, porque virou um polo missionário para o mundo inteiro. E, em terceiro lugar, a cidade de Éfeso, pela importância política, comercial e até religiosa, e a posição geográfica que exercia no mundo da época. E contava com o templo da Diana dos Efésios, uma coisa fenomenal, enorme. Lá havia um estádio, uma arena ou um teatro, você pode chamar assim, com capacidade para 50 mil pessoas. É uma coisa enorme. Poucos estádios de futebol no Brasil hoje têm essa capacidade. O templo da Diana dos Efésios tinha mais de 100 metros de largura por mais de 300 de comprimento. É uma coisa monstra. Todo em mármore reluzente. Naquele lugar se praticavam os cultos àquela deusa, regados por bebedeiras e orgias de toda sorte, sacrifícios terríveis. E o povo do lugar nasceu e cresceu
tendo aquilo como algo normal, algo que fazia parte de suas vidas. O misticismo, a crença nas magias, no ocultismo, nas coisas que se fazia ali, para eles era normal. E Paulo começa a falar para os crentes daquela igreja acerca da eficácia, da força, do poder de Deus. Porque os deuses nos quais eles confiavam, a própria deusa Diana, ou Ártemis em Roma, você vai encontrar essa deusa, é o mesmo demônio, a gente chama de Deus, mas nada mais é que um demônio. Vai encontrar esse demônio com o nome de Diana nos Efésios, ou de Artemis ou Artemisa em Roma, mas é o mesmo bicho. Paulo está dizendo que a força do Senhor é eficaz. O poder do Senhor é eficaz. Diferente do poder daquelas crendices e daquele misticismo que com certeza não tinha eficácia alguma, por mais que as pessoas depositassem crença naquilo. Verso 20. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestes. Certamente aqueles deuses e nem a própria Diana nunca tinha ressuscitado ninguém. Paulo está apresentando para os irmãos daquela igreja a diferença, a supremacia. Olha, o poder de Deus é tamanho que ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele vive. Amém, queridos? E mais, e ainda o fez assentar-se nas regiões celestiais à direita de Deus, ou seja, ele está governando de lá do céu. Ele é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Verso 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só neste presente século, mas também no vindouro. Olha, o Senhor Jesus, acima de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, seja deste mundo, seja espiritual, seja de anjos, seja de demônios, nesse planeta ou fora dele, ou, como ele encerra, desde esse presente século, ou seja, agora, nesse mundo aqui, e inclusive eternamente, depois que esse mundo não existir mais, o Senhor reina. Amém, amados? Dá para comparar aqueles deuses pela-porco do templo da Diana dos Efésios com esse Deus que Paulo está apresentando? Não tem como. É impossível. Verso 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ou seja, debaixo dos pés de Cristo. Todos esses deuses, autoridades, potestades, reis desse mundo, de fora dele, sujeitados sob os pés do Senhor. Amados irmãos, não há ninguém maior que Jesus. Não existe ninguém mais poderoso do que Jesus. Não existe ninguém mais digno do que Jesus, e nem mesmo igual, e nem um pouco parecido, e nem de longe parecido. É por isso que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração são a Ele. Não existe nenhum ser, nem dessa época, nem de outra, nem dessa terra, nem de fora dela, digno do nosso louvor, da nossa adoração. Amém? Tudo está sujeito debaixo de seus pés. E tudo isso para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu esse poder à igreja. Olha só. A ideia de cabeça, kefaleia ou cefaleia, é exatamente a ideia de governo, autoridade, domínio. Você
pode até ver aí, vai ver em algum lugar, sei lá, vai ouvir dizer de alguma cabeça vivendo aí sem corpo. Ela não vai conseguir ir a lugar nenhum se alguém não carregar, né? Mas ainda que tenha esse poder de força e locomoção, você não vai ver um corpo vivendo sem cabeça. A cabeça pensa, a cabeça domina, governa, controla. Embora os pés levem para lá e para cá, é a cabeça que faz com que os pés andem e aponta a direção, vamos para lá. Embora as mãos trabalhem, é o cérebro que manda. Pega isso daqui, bota aqui. Não, pega daqui, bota para lá. Jesus é a cabeça da igreja. Amém, amados? Jesus comanda a igreja. Eu imagino, ou sei lá, é até difícil de imaginar, o Senhor Jesus vendo, hoje, no século 21, o que a igreja tem feito pelo mundo afora, coisas das quais o Senhor Jesus nunca mandou que fizesse. Ele mesmo nunca fez, os apóstolos nunca fizeram, ele nunca mandou que fosse feito, mas as pessoas estão fazendo. Na igreja. Por quê? Trata-se de um corpo desobediente à cabeça. Trata-se de um corpo doente e caminhando a passos largos para a morte. Todo esse poder dado à cabeça sobre todas as coisas, dado à igreja, verso 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Agora, se o Senhor Jesus é a cabeça, então ele chama a igreja de seu corpo. Se a cabeça comanda, a cabeça governa, a cabeça determina, é ela que pensa, mas ela usa o corpo para que a sua vontade seja feita. Ela determina o corpo para onde ir, daqui para ali, vai agora, não, agora fica, suba, desça, direita, esquerda. O Senhor comanda. Ele é a cabeça e nós, a igreja, é o corpo. O corpo vai onde a cabeça manda. Imagine o que será daquele membro, daquela célula que não estiver ligada ao corpo. Nunca foi igreja. Seu corpo, a igreja, corpo esse governado pela cabeça que é seu guia, Jesus. E ele vai usar o termo plenitude aí, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. A igreja, preenchida por Cristo, enche toda a criação como representante de Cristo. Amados, prestem bem atenção. Na série de mensagens que nós pegamos para fazer durante todo esse ano de 2019, a nossa ênfase é nas descobertas que faremos acerca do real papel, da real utilidade da igreja no mundo. E trazendo para dentro da nossa congregação os dons de cada um, o real papel, a obrigação, o dom recebido, o ofício de cada um de nós dentro da igreja. É preciso entender, e é duro, a gente tem que dizer muito isso, insistir muito nisso. A igreja não é um local de passeio. A igreja não é um grupo social para se frequentar no final de semana. Ela não tem essa utilidade. Ela não serve para isso. Aquele que se enche dessa expectativa está enganando-se a si mesmo. Está perdendo tempo. Tempo precioso.
enganando-se a si mesmo, porque ele pensa que é a igreja, mas não é. Ele acha que é cristão, mas não é. Ele pensa que é um servo do Senhor Jesus, mas não é. Ele pensa que está salvo, mas não está. Todos vocês, sem exceção, que aqui estão, foram movidos por Deus. Algo moveu você. Alguns de nós estão aqui cheios de alegria, não vem a hora do culto começar para poder chegar aqui, mas alguns, eu não sei, mas você sabe se for teu caso, nem você sabe como veio parar aqui. Só Deus sabe. Não, vou lá na praça comer uma pizza e vou deitar cedo hoje. Mas de repente deu um tino aí, um estalo e você veio parar aqui. Deus te trouxe, meu irmão. Essa palavra é para você. Você precisa tomar uma decisão firme, prudente, definitiva com relação ao servir a Deus. A palavra diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Querido, você não faz a menor ideia do que Deus quer dizer com essa palavra, maldito. Alguém amaldiçoado pelo próprio Deus, meu querido irmão. Olha, ser amaldiçoado pelo pai ou pela mãe já é uma tragédia. Mas por Deus, maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Bote uma coisa na tua cabeça e entenda isso com o coração. A única maneira do mundo ser contagiado com o evangelho é por meio da igreja. Não virá um anjo do céu para pregar o evangelho para ninguém. É a igreja que vai fazer isso. E você é membro da igreja do Senhor Jesus com essa incumbência dada por Ele mesmo. Se você negligencia esse serviço, se você não faz esse serviço, ou se você tem feito esse serviço mal feito, você vai padecer em virtude desse relaxo. E eu não posso pegar e arranjar palavras mais suaves para te falar acerca dessa realidade. Porque se eu fizer isso, eu é que vou pagar o pato pela omissão em te advertir quanto a essa verdade. Eu preciso tirar essa responsabilidade do meu ombro, porque senão naquele dia o Senhor dirá para mim: Walter, você não avisou para aquele, nem para aquele, nem para aquele outro, e aí, ó, se perderam, e você vai pegar uma taca por causa disso. Antigamente eu fazia isso com pesar, hoje eu faço com alegria, por mais que seja pesado. Mas estou cumprindo com a obrigação a qual o Senhor me incumbiu. Você também tem obrigações na igreja do Senhor. E se você não as está fazendo, transforme-se, abandone a velha vida, arrependa-se imediatamente e assuma uma vida em uma postura prudente, correta e bem serviçal na igreja do Senhor.